Continuidade aos nossos trabalhos, eu peço então ao professor João Carlos Cosa e convido o professor Everardo Rocha também, por favor, para ocupar aquela mesa e depois então a Obrigado, Márcia. Ele é doutor em Antropologia Social pelo Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Comunicação pela Escola de Comunicação também da Federal do Rio, mestre em Antropologia Social no Museu Nacional também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador adjunto do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da PUC do Rio, atua nas áreas de comunicação com ênfase no estudo da narrativa publicitária e as relações entre cultura e consumo. Professor colaborador do Instituto COPEAD de Administração da Federal do Rio e do Instituto de Administração e Gerência da PUC do Rio. Em poucos lugares eu estaria tão feliz de estar quanto eu estou aqui nesse momento, por razões muito variadas. Eu quero falar um pouco delas também. Em primeiro lugar, porque eu estou há muito tempo para vir aqui, porque esse programa, se nós fôssemos levar rigorosamente a sério o que nós fazemos academicamente e os programas que a gente devia estar, eu acho que eu devia estar aqui, né? Entendeu? Né? Então, não estou pedindo emprego, tá, Gisela? Não fica preocupada, não se trata disso. Eu adoro a minha PUC, estou lá, já tem até escrito aqui com aqueles móveis utensílios, sabe, que bota aquele negócio, 35 anos de PUC, então, né? Mas você não se preocupe, que não é um pedido de emprego, mas é uma realidade, né? Assim, a cadeira que eu dou no mestrado de comunicação da PUC, desde 2002, quando ele foi fundado, chama-se Comunicação e Práticas de Consumo, né? Gisela esteve lá com a gente, né? Foi professora visitante lá do programa, no início do programa, lembro bem disso, né? E depois eu vejo, com muita alegria, surgiu um programa inteiro chamado Comunicação e Práticas de Consumo. Isso, maior honra, não era possível, né? Então, de fato, é um programa que, para mim, eu tenho todo o carinho possível, né? Eu quero logo que tenha um doutorado, para a gente possa... Né? Vocês têm que... Nós também. Nós também. Né? Então, assim, é claro que assim, você vai a muitos lugares, ser super bem recebido neles, e eu gosto de estar em lugares diferentes da PUC e tal, mas aqui eu me sinto academicamente em casa. Realmente é um programa que tem tudo a ver com a minha pesquisa, com o meu trabalho, com o que eu faço há muitos anos. E também a ver com uma certa coragem que nós compartilhamos, o programa e eu, de ter feito uma coisa sobre consumo. A gente vai falar disso um pouco adiante, porque o preconceito é muito grande, né? E passar por isso foi uma coisa muito difícil. Na verdade, eu preparei um negócio aqui, esse PowerPoint que a Denise vai lá comandar, que dava assim, para a gente falar umas 5, 6 horas, quando depois eu percebi que estava enorme. Então, a gente vai ter que dar uma editada, porque eu acho que a parte talvez mais interessante desse nosso encontro seja o que vocês têm a perguntar e o que a gente possa trocar de ideias e até sobre temas que vocês estejam fazendo de dissertações, de teses. Então, bom, um agradecimento enorme ao convite da Gisela, do 8º Simpósio, dos amigos todos do programa, por estar aqui. Bom, o Magia e Capitalismo ele começa muito antes dele existir, né, na verdade. Né? Ele começa, eu diria a vocês, que começa assim, quando eu penso qual foi o começo lógico disso, eu acho que o começo lógico foi uma experiência esquizofrênica, na verdade. Né? O que era essa experiência esquizofrênica? É uma coisa que muitos dos alunos que fizeram, das pessoas que fizeram ciências sociais, comunicação especificamente, nos anos 70, no início deles, onde a maioria esmagadora dos que estão aqui na sala não eram nascidos, né, viveu uma coisa muito estranha. Você imagine se entrar numa graduação, no meu caso a PUC do Rio, uma graduação que você tinha... era o início da comunicação. Comunicação, eu acho que aparece em 68, 69, como 67, né? Então, eu entrei na PUC em 71, né? E aí, quando entra, você começa a fazer aquele curso, e acontece uma coisa muito curiosa, porque você está no governo Médici, né? 72, 3 anos muito pesados de repressão no Brasil, e havia toda uma discussão dos professores, havia uma tensão no curso que a graduação hoje tem menos, mas tinha mais naquela época, que era entre matérias teóricas e práticas, né? Os alunos de graduação sempre querendo mais práticas e a gente achando que teóricas eram importantes. Enfim, esse dilema que um curso que tem mercado de trabalho, né,
fora da academia, porque história você vai ser historiador, né? Comunicação você pode ser pensador, mas pode também ser jornalista publicitário, RP, o que quer que seja. Então, essas matérias teóricas e práticas, a gente ia tendo aquelas aulas e acontecia o seguinte: vinham os professores, isso é um contexto típico da época, onde toda a produção midiática, digamos assim, né, publicidade em particular, relações públicas, né, o curso era polivalente, né, elas eram vistas assim como uma coisa muito perversa, né, quer dizer, uma maneira, os professores inclusive falavam disso o tempo inteiro, era uma maneira pela qual o poder dominante, os detentores dos meios de produção, como se dizia na época, né, eles exerciam o poder e faziam que as pessoas permanecessem alienadas e, por causa disso, elas não fizessem a revolução tão necessária para a igualdade e a felicidade do ser humano na Terra. Esse era, assim, grosso modo, o discurso. Isso não é uma brincadeira, tá? Isso é absolutamente sério, e nós ouvíamos seriamente, e nós e víamos as pessoas falarem disso seriamente. Então, quem gostasse, né, de jornal, porque deveriam fechar todos, porque, na verdade, se submetiam à censura, deviam todos se revoltar, mas quem gostasse de jornal publicitário, então, esse, né, era o próprio amigo de Hitler. Relações públicas, então, relações públicas, coitados, tinha uma, na época, o governo Médici tinha um negócio chamado AERP, não sei se alguém se lembra, mas eu estou falando só com você, na verdade, né? É a única pessoa que é quase da minha idade aqui na sala, que era assessoria especial de relações públicas do presidente da República, que defendia tudo que o governo Médici fazia, tá certo? Então, uma queimação de filme para RP era absolutamente extraordinária nesse setor, né? Então, todos eram do mal, digamos assim, né? Então, os teóricos mostravam, sabe aqueles bonequinhos infantis, bonequinho do bem, bonequinho do mal? Então, tudo que vinha de produção midiática era uma coisa do mal. Ora, a gente saía de uma aula dessa, a gente saía absolutamente convencido, porque as pessoas eram boas, né, de explicar coisas, e o discurso é muito redondinho também, né? Então, você é convencido dos malefícios dos meios de comunicação ao mundo, né, e ao Brasil em particular. Aí acabava essa aula, entrava uma outra pessoa que ia ensinar a você como ser mais mal, ou mal melhor, entendeu? Um melhor mal. Não sei explicar isso. Como é que você conseguiria fazer mais bem feito o mal, entendeu? É engraçado hoje, né? Mas quando você está ali, é uma coisa muito é punk, né? Porque você fica assim, caramba, entendeu? O que é isso? Eu quero ser publicitário, eu quero ser jornalista, e então tenho que ser muito bom publicitário, significa que eu vou fazer muito mal a todo mundo, entendeu? É uma coisa muito, muito triste, muito dura, e era, obviamente, uma situação esquizofrênica, né? Bom, nesse quadro, eu também, particularmente, percebi que eu não gostava de ser jornalista, ser publicitário, ser RP ou ser qualquer coisa. Eu gostava de pensar essas coisas. Eu achava que eram coisas importantíssimas que deviam ser pensadas e tal, e eu achava que o meu caminho seria pensar essas coisas. E aí acontece um outro negócio muito interessante. É porque você dizer que você vai pensar aquilo significava você tomar um discurso apocalíptico e segui-lo. Não tinha alternativa, tá certo? Você não tinha uma segunda opção, uma segunda via, um outro caminho. Você tinha que demonstrar, de fato, que indústria cultural é um termo que denuncia o fato de que não é uma cultura que brota espontaneamente das massas, mas que é uma coisa industrializada. Esse discurso, né? Aquela coisa dos apocalípticos, né? Dos anos 40, 50, 60, que eram a regra do jogo, né? Fora uma outra coisa um pouco mais diferente, que saía um pouco da linha, né? Que era... De repente, o Barthes fez alguma coisa nas mitologias que davam uma luz, assim, né? E aí, nesse momento, aconteceu uma coisa engraçada. Eu e um colega de graduação fizemos um artigo, né? Eu até acho que eu escrevi isso na Sociedade do Sonho, não tenho certeza, mas escrevemos um artigo que era comparando, o professor de teoria, não me lembro qual, pediu para a gente comparar dois heróis da cultura de massa. E a gente achou que, a gente ia revolucionar o pensamento ocidental com a nossa comparação, que era entre dois caras muito curiosos. Um está vivo até hoje, que é o James Bond, né? E o outro, não sei se, acho que não tem mais nada dele, não, mas a gente sabe quem ele é o Kung Fu, né? Então, qual era a nossa grande sacação? Olha a sacação extraordinária da gente. Garotos, tá? A gente tinha 20 anos, 21, 22 anos. Grande sacação era o seguinte: enquanto o James Bond nasce nos anos 50, tá? E tem o seu boom de livros e os primeiros filmes na década de 60.
Então, a gente vê assim, enquanto o mundo precisava, a indústria precisava de que houvesse muito gasto, muito consumo, a economia estava em crescimento, em desenvolvimento, o que a mídia faz? Cria um herói do gasto. Então, James Bond é um cara que, nos livros do Ian Fleming, ele toma três garrafas de uísque, ele fuma 80, 90 cigarros, agora ele parou de fumar, mas ele fumou a vida toda e tal. Parou de fumar há tempo, ainda está vivo, parou de fumar, bom, né? Mas, enfim, mas James Bond fumava. Tem um texto que a gente até citou nesse negócio, que o texto diz assim, eu nunca vou esquecer isso, que diz assim, então James Bond acendeu o seu 70º cigarro da noite. 70 cigarros de uma noite. Ele era um cara que ele era capaz de dormir, né, dormir no Hotel Ritz em Paris e tomar café da manhã no Waldorf Astoria, em Nova York, entendeu? Quer dizer, ele era abundante em tudo, era muita roupa, muito carro, muita gasolina. Mulher, então, era de uma abundância extraordinária, né? Bom, aí a gente consegue construir... Aí era engraçado porque o personagem, os inimigos do James Bond eram sempre umas misturas de vários outros, né, que existem no mundo. Não vai entrar em detalhes, mas tem um trabalho muito bom disso, acho que é do Humberto Eco, né? Esse nome, não é? Então, mas então ele era um herói da abundância, tá? Então vamos gastar, então pumba, James Bond na história. Quando vem a crise do petróleo, que começa em 71, 72, a economia entra em recessão, aí o que a indústria cultural faz? Cria o Kung Fu, que era o rei da poupança. O Kung Fu não gastava um tostão. Não sei se vocês lembram do Kung Fu. É engraçado, né? Nem arma o Kung Fu tinha, eram as mãos, né? Ele não gastava nada, ele não comia um misto quente num botequim no Velho Oeste. Ele fazia... e o mais era curioso que o Kung Fu era um cara que ele economizava tanto, que todas as mulheres queriam dar para ele, mas ele fazia poupança sexual também, entendeu? Ele não pegava ninguém. Kung Fu não pegava ninguém. Era uma coisa extraordinária. Então, esse trabalho, que na época teve seu valor, pelo menos se é para a gente brincar com ele hoje, né? Ele traz uma coisa muito curiosa, quer dizer, é essa ideia de que você tem que analisar a mídia, né, olhando a partir do que a economia faz. Isso é aquela velha ideia da infraestrutura determina todo o resto, tá certo? Ou seja, o discurso ao qual nós estamos absolutamente presos, né, do ponto de vista ético, político, intelectual, etc., naqueles anos 70. Tá certo? Isso é um quadro que hoje a gente olhando, né, torna-se quase surreal, mas que ele era muito verdadeiro naquele momento. E aí na minha vida, começou uma coisa muito importante, que foi conhecer um grande pensador que começava a implicar com essas coisas, né? Implicar em vários planos, né? E esse pensador, para mim, é o maior que a gente tem nas ciências sociais, que é o Lévi-Strauss, né? Começar a estudar Lévi-Strauss foi um divisor de águas na minha vida, porque o Lévi-Strauss começava a relativizar, né? Começava a dar uma implicada, a mostrar que certas coisas... É como se ele tivesse lançado uma luz. Claro, o Lévi-Strauss está escrevendo desde os anos 40. O Lévi-Strauss, para mim, é que vai existir nos anos 70. Né? Mas ele está desde 48, Estudos Elementares de Parentesco, que é a tese maior dele. Né? O doutorado de Estado, você tinha duas. Né? Então, ele fez as Estudos Elementares de Parentesco como tese maior, em 48, e a Vida Social e Familiar dos Nambiquara era a tese menor. As duas saem naquele momento, né? Ele já com 41 ou 42 anos naquela época, né? E aí, Lévi-Strauss começa a me ensinar um pouco a relativizar coisas, a ver que as coisas têm valor por posição, que elas não são absolutas, que elas são... Aí o Raça História, que é um livro de 51, é um livro assim que atravessou minha vida. Eu era um cara meio implicante, né? Eu me lembro muito quando eu estava no museu fazendo mestrado, a gente recebia muitos professores estrangeiros no museu, porque a antropologia brasileira sempre tinha assim, esse trânsito, até porque onde tinha índio era aqui, então o pessoal acabava vindo para depois ir para lá. Né? Então teve Goethe, teve Goffman, teve, teve aquele outro. Bom, e teve uma das últimas conferências da Margaret Mead, né, que é uma senhora importantíssima na história da antropologia. E a Margaret Mead, ela não falou isso lá, mas ela era uma graça de pessoas, já veio aqui com 80 anos, quase 70 e tantos. Ela
ela conta uma história muito interessante, que ela diz o seguinte: uma vez um aluno dela perguntou, não sei se isso é verdade, né? Perguntou a ela o que ele deveria fazer nas ciências humanas, né? Aí ela virou-se para ele e disse assim: meu filho, se você é um cara que tem muitas questões sobre você mesmo, entendeu? Se você é muito inquieto, você tem muitas dúvidas sobre o que fazer na vida, sobre o caráter das pessoas, como elas são, eu acho que seria bom se você fizesse psicologia, né? Bom, mas se você já é um menino que quer reformar a sociedade, questiona o mundo como ele é, você quer mudar o mundo, quer fazer revolução, acho que você devia fazer sociologia. Agora, se você implica com as duas coisas, seja antropólogo, né? Porque, no fundo, é um pouco essa ideia, né, de que você relativiza e sai. É uma ciência implicante, realmente. Ela coloca umas coisas que, de repente, outras não querem ouvir, né? Então, o Lévi-Strauss me trouxe isso. E aí, nesse momento, né, eu entrei para o mestrado da ECO, né, e lá conheci professores extraordinários que me abriram muito. Na graduação, vários foram importantes, mas me abriram muito a cabeça. E eu comecei a fazer um estudo, que é uma tese de mestrado, que está lá, né, que foi uma tese sobre a profissão de publicitário, né? Nessa dissertação, né, na época a gente tinha 4 anos para fazer mestrado, eu fiz o da ECO em recorde, em 2,5, que eu já estava entrando no museu também. A dissertação não é boa, não, mas ela tem uma sacação, ela é muito ruim, aliás, ela está escondida lá na ECO, então, mas ela tem uma sacação boa, que é o seguinte: é a ideia do publicitário como um bricoler, como alguém que pega coisas provindas de domínios mais diferentes da experiência e organiza isso tudo dentro de uma lógica que não é a lógica da razão prática, é uma lógica que passa pela lógica da magia, né? Isso é o primeiro capítulo do livro mais importante da minha vida, que é o Pensamento Selvagem, né? Então, eu usei isso meio assim, esquisito, tal, meio sem achar que, sei lá, se está certo, tal. Botei tal, mas acabou, tal, fui para o museu. Aí conheci Roberto da Mata, né? E aí foi, então, também, é o meu grande amigo até hoje, um irmão, pai para mim, irmão mais velho, não sei, que foi o cara que, na verdade, percebeu que essas ideias eram ideias muito interessantes, que tinha jogo, né? Ele é engraçado, que o Roberto é um sujeito extremamente, não sei se vocês conhecem ele pessoalmente, é extremamente criativo, uma pessoa, é uma mente assim que sabe, como é que chama isso? Um dino, sei lá, uma bomba, uma coisa assim que não para, né, de ter ideia. É muito interessante, muito inquieto, né? E o Roberto me deu umas notas, que até eu cito no Magia e Capitalismo, me deu umas notas em que ele falava dos anúncios como magia, né? Dos anúncios, ele falava de um anúncio muito famoso naquela época, que era um negócio de uma... A gente estava fazendo uma barba com a Gillette, de repente aparecia uma loura maravilhosa por trás dele e continuava fazendo a barba com toda a suavidade. Quem é publicitário muito antigo, talvez lembre desse anúncio, né? Infelizmente não tem jingle, porque vocês me deram um presente maravilhoso, que são os jingles antigos, né? Mas esse anúncio foi um anúncio muito famoso, da loura que aparecia no anúncio da Gillette. Então, o Roberto me deu essas coisas, e aí eu comecei a estudar estruturalismo mesmo, né? Comecei no museu, muito pesado, os mestrados eram 4 anos, com direito à prorrogação, etc. E aí eu tive a ideia inteira. Aí o Lévi-Strauss, né, aconteceu uma coisa boa para mim, que o Lévi-Strauss ele fala que o livro Pensamento Selvagem e o Totemismo Hoje são 2 livros sobre o pensamento das culturas do outro. Quer dizer, como é que a cultura do outro pensa, elabora a sua ciência, sua razão, o seu modo de pensar. Por isso, o pensamento selvagem. Selvagem porque não é domesticável pelos padrões da razão moderna, tá certo? Por isso, selvagem. E também é uma planta, pensamento para ser selvagem, é uma planta que nasce de uma forma intermitente, é uma planta estranha, que nasce às vezes não nasce. Então, tem um quê especial nessa planta, que é francesa. O Lévi-Strauss dá uma pequena explicação sobre isso, que é uma coisa inquieta também. Mas a ideia não é pensamento dos selvagens, mas é um pensamento que não se submete à lógica que nós usamos. Portanto, ele é feito com outra lógica. E, na verdade, essa lógica, o Lévi-Strauss descobre que é a lógica do totemismo, é um sistema de classificação, não é um sistema de causa e consequência, né? Não é um sistema que trabalha